Voltamos com mais um bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre os direitos e deveres da pessoa presa. E para isso nós convidamos o doutor Lincoln Lopes Barros Júnior, que é membro da Comissão de Direitos Humanos da 37ª Subseção da OAB de Minas Gerais, consultor jurídico da APAC Masculina e é advogado aqui na comarca de São João del Rei. Doutor Lincoln, nós falamos sobre onde a pessoa que for condenada, ela cumpre pena aqui em São João del Rei. O senhor mencionou a APAC, o albergado, o presídio, né? Agora eu queria saber o seguinte, a pessoa que vai presa, ela perde todos os seus direitos? Não. A gente precisa entender, quando a gente trata de pessoa presa, a gente precisa entender, por mais difícil que seja, por mais que muitas das vezes as nossas convicções pessoais, nossos sentimentos de injustiça, eles nos impeçam de fazer esse raciocínio, mas é importante que a gente pense que uma pessoa em liberdade, uma pessoa presa, ela não deixa de ser uma pessoa que tem direitos, né? Então, uma pessoa em liberdade, uma pessoa restrita da liberdade pelo Estado, ela não deixa de ser uma pessoa humana. Então, esses direitos essenciais, né, da pessoa, de forma alguma a gente pode dizer que ela perde. Eu gosto sempre de exemplificar essa ideia dos direitos da pessoa presa de uma forma bem simples. Quando a pessoa ela vai presa, a grosso modo, a gente pode dizer que ela perde o direito de liberdade. Os demais direitos da pessoa humana, ela não pode perder, não tem por que ela perder. O direito, por exemplo, à alimentação, o direito ao vestuário, à vida com dignidade, né, ao tratamento de saúde, todos esses direitos que todas as pessoas livres ou presas, a pessoa que está presa, ela tem também esses direitos. Embora a gente saiba que muitas das vezes o Estado ele é ineficiente, né, ele é ineficaz. Então, muitas vezes a gente sabe que o Estado ele não consegue propiciar todos esses direitos para as pessoas em liberdade, mas todas as pessoas têm esse direito. A prova disso são as superlotações dos presídios, né, doutor? Com certeza. Hoje a gente tem... Torna qualquer condição ali indigna. Sem dúvida. A condição humana. Hoje, infelizmente, a gente vive, não de hoje, né, de um tempo para cá, a gente já vive uma situação catastrófica dentro dos estabelecimentos penais. Infelizmente, o Estado ele não tem se dedicado o que deveria se dedicar para poder trazer condições mínimas, né, de subsistência. E acaba que isso gera, no final das contas, um problema social, porque aquele indivíduo que entra para o sistema penal, que deveria ali, naquele momento, ser preparado para ser reintegrado na sociedade, ele acaba, com esse tratamento desumano, digamos assim, ele acaba tendo problemas maiores ainda, muitas das vezes uma raiva e um sentimento pior de injustiça, né, e acaba voltando para a sociedade mais despreparado do que entrou dentro do estabelecimento penal, e a gente sabe que no final das contas acaba que a reincidência criminal, a reincidência da conduta criminosa é a saída para essa pessoa. É sabido, né, que o presídio aqui de São João del Rei, ele sofre com esse problema de superlotação. O senhor saberia dizer qual que é o número de presos que temos hoje aqui no presídio? Olha, tem um tempinho já que eu não verifico essa questão da quantidade de presos, então realmente eu não vou me arriscar, não. Eu sei que hoje a gente tem uma população carcerária em São João del Rei realmente grande, relativamente grande, principalmente pelo número de habitantes que nós temos na cidade, somando todos os estabelecimentos penais que a gente abordou no outro bloco, uma população carcerária realmente grande. O dobro do que realmente comportaria ou mais? Talvez até mais, né? A gente realmente tem uma quantidade muito grande, mas realmente por não ter esses dados oficiais agora nesse momento, eu não tenho como passar com precisão. Pois é. E vamos falar um pouquinho, né, sobre o que nós aventamos na introdução do programa, que foi sobre a questão da saída da Suzana Richthofen, né? Recentemente nós tivemos uma grande discussão, né, quanto à saída temporária, né, concedida a Suzana Richthofen, e dizendo que ela saiu para visitar a mãe, mesmo não tendo mãe. Né? Só podia falar um pouquinho para o nosso telespectador o que é essa saída temporária, né? E no caso da Suzana Richthofen, né, se realmente houve um erro do Estado em conceder esse benefício para ela? A saída temporária é um benefício, né? É um dos direitos que a pessoa presa ela tem.
Quando a gente fala em saída temporária, um benefício ou um direito da pessoa presa, muita gente às vezes fala, é um absurdo, eles têm direitos, mais direitos do que a gente que está em liberdade e tal. A pessoa que está em liberdade, ela não precisa de direito de saída temporária. Eu que estou em liberdade, eu posso sair da minha casa a hora que eu quiser e bem entender, né? É claro que eu tenho minhas obrigações com o trabalho, tenho minhas obrigações de casa, mas eu tenho a minha liberdade de escolher. Então, a gente não está falando de privilégio para uma pessoa, a gente está falando simplesmente de uma garantia, um direito ali que se estabelece através de lei. É importante, antes de entrar dentro desse benefício, frisar que o Brasil ele tem o entendimento do sistema progressivo de cumprimento de pena. O que isso significa? Significa que todo indivíduo que cumpre pena restritiva de liberdade, que é essa pena corporal, pena de prisão, esse indivíduo ele ele vai passar de um regime mais gravoso, mais rígido de cumprimento de pena para um regime menos gravoso, depois de ter cumprido alguns requisitos. Então, de um regime mais gravoso, ele vai para um menos gravoso, né, até chegar no momento de liberdade plena. Para que isso? Não é para poder dar vida boa ou dar essa facilidade para a pessoa que está presa. É simplesmente para poder cumprir uma das funções da pena, que é a ressocialização. Então, gradativamente, vai inserindo esse indivíduo recluso na sociedade, para que até o momento que ele atinja a liberdade plena, ele tenha se inserido aos poucos, para não ter aquele choque, né, e ter também a possibilidade de desenvolver esse contato com a sociedade. A saída temporária, ela está baseada exatamente nesse ponto. Então, quando a gente fala de saída temporária, a gente fala de um benefício que o preso tem, que a pessoa presa tem, que após ela cumprir um sexto da pena, né, estando em regime semiaberto, ela vai poder ter direito a algumas saídas durante o ano. Essas saídas, a lei, que é a Lei de Execuções Penais, a LEP, ela determina que seja até 7 dias. Então, a gente tem no máximo 7 dias, né? E ela não determina que será para o Dia das Mães, para visitar a mãe, ou ela não determina que será no dia de finados, determina que serão esses dias. Existe uma convenção já, né, de muitas comarcas, de fazer datas pré-determinadas, né? Uma das finalidades da saída temporária, claro que é o convívio familiar, porque o convívio familiar para a recuperação, para a ressocialização do indivíduo preso é extremamente importante. Só que não é só essa a finalidade. Então, quando a gente sai de uma saída temporária próximo do Dia das Mães, não significa que é só para poder visitar a mãe por causa do dia delas, né? Existem outras funções. Por exemplo, a lei de execuções penais, ela determina que a saída temporária pode ser para participar de curso profissionalizante ou algum tipo de estudo, né? E o principal, que é para poder participar de eventos, de questões de convívio social. Então, não significa que necessariamente seria só para poder visitar a mãe, né? Então, todos aqueles indivíduos que não têm mãe não podem sair de saída temporária, não. Se ele preencher o requisito de tempo de prisão e possui bom comportamento, que são os 2 requisitos necessários para obtenção do benefício, o juiz ele pode sim conceder esse benefício para esse indivíduo que vai ficar esse tempo em liberdade, com condições. Essa liberdade que a gente fala não é uma liberdade plena, ele não pode fazer o que quer, tem as condições determinadas pela lei, tem as condições que o juiz impõe também, o juiz da execução. E depois ele tem que retornar para o estabelecimento penal após esse tempo. No caso da Suzane, virou um reboliço, acredito que bem desnecessário, por conta da falta de informação que, infelizmente, hoje a sociedade vive. Existe, sim, um clamor social muito grande para que as pessoas sejam punidas, e a sociedade não está errada, ela não está enganada, precisa, sim, haver a punição, essa punição tem que ser eficaz, só que também a gente precisa entender que a lei ela é estudada por indivíduos que fizeram ela ali depois de muito estudo, depois de teorias, de filosofias, então eles fazem a lei. Quando faz a lei, pensa-se em um objetivo muito maior que a simples punição, mas sim a possibilidade desse indivíduo retornar para o convívio social depois de ter cumprido a pena e não mais reincidir na vida criminosa. Aí que eu falo e eu acho que é extremamente importante. A gente tem que buscar a informação correta antes de ficar, principalmente nas redes sociais, né, doutora? Principalmente advogados falando asneiras, né, doutor? Pois é, os colegas, claro, que têm suas fundamentações, seus motivos, mas, né, a gente precisa realmente
se embasar de uma forma mais concreta. E quem não tem a informação exatamente correta, procurar nos sites do CNJ, nos sites dos tribunais, que a gente consegue essa informação. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo, mas antes de chamar o intervalo, eu quero deixar aqui o meu beijo carinhoso para o Pereira, lá da Marmoraria do Pereira. Né? Estou lá lidando com ele, quero deixar um abraço muito carinhoso para ele. Viu, Pereira? Bom, e você de casa pode participar enviando sua pergunta para nós. O nosso telefone é o 3372-3720 e temos também o celular que recebe mensagens via WhatsApp, que é o 99972-1640. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos logo.